Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Jó, capítulos 25 a 28. E no capítulo número 25, Bildade, esse amigo e conselheiro de Jó, vai então contra-argumentar mais uma vez aquilo que Jó tem pleiteado em relação à sua integridade. E então Bildade vai dizer para Jó, olha Jó, tem duas coisas que você não está entendendo em tudo isso que está acontecendo. Eu sei que lhe sobreveio coisas terríveis, eu sei que você está questionando tudo isso, mas eu vou te dizer uma coisa, saiba duas coisas a respeito de Deus. E então Bildade vai falar dois atributos de Deus aqui no capítulo 25, nesse capítulo curtíssimo. Primeiro, o poder de Deus, esse Deus que é todo poderoso e isso somente em Deus é possível. Bildade vai falar sobre o domínio de Deus, que os seus exércitos não podem ser contados, e da soberania de Deus, que Ele está nas alturas, acima de todos e de tudo. Então está falando sobre essa soberania de Deus. E depois vai falar sobre a santidade de Deus. Que diante de Deus, Jó, até a lua não tem brilho. Diante de Deus, as estrelas não são puras. Nem as estrelas são puras em comparado à santidade de Deus. E o homem, comparado à santidade de Deus, é um verme. É isso que Bildade está dizendo. Isso traz uma alegria tão grande ao meu coração. Por quê? Porque me traz uma paz. Deus é todo-poderoso e ele é grande, não há ninguém como Ele. E quem pode contra o seu braço? Mas além dele ser todo-poderoso, Ele também é santo, santo, santo. E por causa da sua santidade, não é possível que o Todo-Poderoso de Deus manifeste em atos de injustiça. Olha que coisa mais preciosa a gente entender isso. Ainda que um exemplo sobre Jó, que é o que nós estamos lendo nas Escrituras, veio sobre ele coisas terríveis. E na soberania de Deus e nesse ser todo-poderoso, ele permitiu certas coisas sobre Jó. Isso não é injustiça de forma alguma, porque ele é santo, santo, santo. Isso traz uma paz tão grande ao meu coração. Porque quando eu olho para as circunstâncias da vida, na vida dos outros e na minha vida, ainda que a gente passe por situações difíceis, isso me consola tanto, porque eu sei que por causa da santidade de Deus, jamais Ele praticará injustiça. Ainda que eu não entenda certas coisas, Ele jamais praticará injustiça. Eu não tenho tempo, às vezes, para comentar tudo isso, mas um dia eu fui assaltado na minha casa. Entraram os ladrões na minha casa e em 5 minutos roubaram um laptop, um aparelho de som e um carro que eu tinha. E eu fechei o portão e os ladrões foram embora e eu fiquei pensando, Deus, se você permitiu que esses ladrões entrassem na minha casa, que o diabo colocasse o dedão dele no meu lar e me roubasse, Deus, eu não estou entendendo por quê, mas está tudo bem. Porque eu sei que você é o meu Senhor, o meu Deus e que nada vem sobre mim sem que você permita. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor é Deus e sabe tudo. E eu então me consolo em Ti. Porque eu sabia que nessa soberania de Deus não há injustiça, porque Ele é santo, santo, santo. E eu vou terminar concluindo para você dizendo que 3 meses depois eu fui conhecer um dos assaltantes que me assaltaram na minha casa. Ele agora havia se convertido a Jesus Cristo e eu tive a oportunidade de sentar com ele, de conversar, e naquele mês que nós sentamos e conversamos, ele iria se batizar. E por que tudo isso? Porque depois daquele assalto, aquilo que eu disse para ele enquanto ele estava me assaltando, conversando com ele na sala da minha casa, não saiu da cabeça dele que Deus tinha um plano e um propósito na sua vida e que não era ser assaltante. E aquilo ficou incomodando ele durante 90 dias, 3 meses, não saía da cabeça dele a tal ponto que ele nenhum mais assalto fez naquele espaço de 90 dias e foi buscar a Deus na igreja, baseado naquilo que o Espírito Santo estava latejando no coração dele, daquilo que de alguma forma eu tinha dito na minha simplicidade e em 5 minutos, quando ele estava me assaltando na minha casa. Você entende? Há certas coisas que a gente não compreende e não sabe por que nos sobrevém. Mas saiba de uma coisa, Deus é todo-poderoso e santo, santo, santo. Ainda que você não entenda o que lhe acontece, saiba que não há injustiça da parte de Deus sobre nós. Injustiça da parte dos homens sobre os homens, mas nunca da parte de Deus sobre nós, porque Ele é ao mesmo tempo todo-poderoso, mas santo, santo, santo. No capítulo então número 26, Jó vai dizer que eu entendo tudo isso que você está me dizendo, Bildade.
Eu entendo que Deus é todo-poderoso e que Ele é santo, santo, santo. E então Jó vai começar a exaltar Deus. Ali a partir do verso número 6, número 7, 8, verso número 14, ele vai dizer, olha, Bildade, eu sei que Deus fez a separação do dia em relação à noite, é Ele que colocou o limite nos mares. Bildade, saiba de uma coisa, para Deus a morte e o abismo, o mundo dos mortos, estão nus e claros. Nada é escondido aos olhos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele cria do nada, Ele cria as coisas, do vazio Ele fez o norte, do nada Ele fez o sul, do vazio Ele fez o leste, Ele fez o oeste. Olha que coisa mais poderosa o que Ele está dizendo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quem pode lutar contra as feras que os homens têm pavor e medo? Sabe de uma coisa? Deus venceu todas, Deus criou todas. Nada é nada aos olhos de Deus. Ou aliás, tudo é nada aos olhos de Deus, em relação e comparado a Deus. Então Jó está exaltando a Deus e ele começa a dizer sobre todas essas coisas, que a água está carregada nas nuvens e o peso das águas não rompe as nuvens, mas só rompe quando Deus quer e vem a chuva sobre a terra. Então ele está exaltando a Deus e aí no verso número 14 Jó diz, essas coisas são os seus atos mais simples. Olha o que Jó está dizendo. Tudo isso, lua, estrelas, animais, relva, florestas, minério, montanhas, animais selvagens, sabe de uma coisa? A morte, a vida, sabe de uma coisa? Esses são os atos mais simples de Deus. E são coisas que Deus mostrou, e o que Deus mostrou, sabe de uma coisa? São as mais simples, porque há coisas ainda mais profundas em Deus que a gente ainda nem percebeu e nem vimos. Olha o coração de Jó, diante de toda a sua angústia e sofrimento. Ele não perde de vista quem é seu Deus e a sua fé é inabalável. Ele sabe a grandeza de Deus e ele exalta esse Deus Todo-Poderoso. E no capítulo número 27, mas então ele vai dizer, mas apesar de tudo isso eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele diz ainda no verso número 2, tão certo como Deus vive, ele está jurando. Tão certo como Deus vive é um juramento, ele está jurando, eu não sei o que está acontecendo. Tão certo como Deus vive, eu vou dizer uma coisa para ele, eu juro, eu não vou mentir, eu sou reto, eu sou íntegro. Eu sou temente a Deus e eu me desvio do mal. Ele diz ali no verso número 6, o meu coração não reprova nenhum dia da minha vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos que estão me escutando aqui. De novo eu vou afirmar a minha integridade. Eu não vou mentir, eu não vou dizer que tem algum pecado escondido porque não tem. Eu não vou dizer que eu fiz alguma coisa errada porque eu não fiz. Eu dei pão a quem estava com fome, eu vesti quem estava com frio, eu ajudei a viúva, eu não abri mão dessas coisas, eu fiz o que era certo, eu escolhi o caminho correto. Eu não tenho um pecado escondido, eu sou um homem íntegro. E é por isso que ele está dizendo, olha, tão certo como vive Deus, ele estava jurando. Não é porque vocês estão me acusando que tudo isso me sobreveio por causa de algum pecado, eu não vou ceder, não tem pecado nenhum, eu sou reto, eu sou íntegro, eu sou temente a Deus. Não há maldade no meu coração, não há erro algum. Mas ele diz palavras profundas no verso 2. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito. Olha o que Jó está dizendo. Deus me tirou o direito. Dá-se a impressão, Jó está dizendo aqui, pensando, puxa, de alguma forma isso que está acontecendo comigo é injusto. E o Todo-Poderoso que me amargurou a alma. Olha que coisa mais preciosa ver os sentimentos honestos e sinceros de um coração de um homem sendo verbalizado nas suas palavras. Ele sabe da grandeza de Deus, a sua fé é inabalável, ele não finge que alguma coisa errada está acontecendo, porque não, ele é justo, é reto, ele é íntegro aos olhos de Deus, e a sua consciência não acusa de nada, mas ele está nas suas conclusões e pensamentos dizendo, cara, isso parece até injusto. O que está acontecendo e o que Deus permitiu comigo. Por que, talvez você pense, por que Jó está pensando isso? Saiba de uma coisa, Jó não tinha nenhum livro da Bíblia para ler, ele não tinha nem Gênesis, ele não tinha nem o Evangelho ele não tinha o Antigo Testamento, ele não tinha Pentateuco, ele não tinha o Novo Testamento. Saiba de uma coisa, há povos no mundo que só tem o Pentateuco, há povos no mundo que só tem o Antigo Testamento, há povos no mundo que tem a Bíblia inteira. E há pessoas que têm muito pouco da Bíblia. E porque tem muito pouco das Escrituras, a palavra de Deus, conhece Deus muito pouco. Quanto mais você tem da palavra de Deus, mais você tem a oportunidade, a capacidade de conhecer a Deus.
Jó não tinha as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia como livro escrito para poder ler e meditar. O que ele tinha era a consciência e ele tinha a natureza para então perceber Deus, e isso era suficiente para a sua época, como diz Romanos capítulo número 1, para então entender Deus, e ninguém tem desculpa para não compreender Deus mesmo apenas somente com tão pouco, com a consciência ou com as coisas criadas. Olhe uma coisa, reflita sobre isso. Você tem oportunidade tanto de conhecer a Deus porque você tem a oportunidade das Escrituras. Há pessoas que têm tão pouco e por isso que conhecem menos a Deus. Jó, mesmo sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, uma pessoa extraordinária, conhece pouco. Porque tem pouco revelado de Deus na sua época. Por isso que Deus permitiu isso sobre a sua vida, porque Deus queria se manifestar mais para ele. E na dificuldade, esse é o propósito de Deus. Deus vai se revelar de uma forma visível a ele. Ele vai ver Deus no capítulo número 38, que nós vamos chegar lá, estamos quase chegando. Então saiba de uma coisa, conheça mais de Deus, não conheça pouco. Não fique com tão pouco e não se satisfaça com tão pouco de Deus. Leia a Bíblia, medite nela, conheça a Deus. E por fim, no capítulo número 28, vai falar então sobre Jó, vai terminar falando sobre duas coisas importantes, a inteligência humana e a sabedoria de Deus. A inteligência humana, do verso número 1 ao verso número 11, é tão formidável ler isso na Bíblia, porque a inteligência humana e a coragem humana vai fazer o homem descobrir muitas coisas, minas, cavar montanhas, descobrir o ferro, né, através da terra, descobrir o cobre através de colocar pedras, fazer pedras passarem pelo fogo. Olha que aonde leva a inteligência do homem, que coisa mais linda ler isso. A inteligência do homem fez ele descobrir o ouro, a prata, o cobre, o ferro, as safiras, esmeraldas, pedras preciosas. A sabedoria do homem fez ele cavar fundo, fez ele descobrir minas, fez ele ter trabalho no subsolo. A sabedoria do homem fez ele fazer coisas extraordinárias, virar do avesso montanhas inteiras. Você tem ideia disso? A inteligência do homem para criar equipamentos para perfurar rochas. E isso na época de Jó. Ele está descrevendo aqui, olha que coisa mais preciosa. O homem descobriu muita coisa que nunca aves viram, diz ali o verso número 7 e o verso número 8, e nunca feras ou leões pisaram naquilo que o homem descobriu. Tamanha é a coragem e a inteligência do ser humano. Mas então Jó vai dizer uma coisa extraordinária: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? E aí Jó vai começar então a explicar sobre uma outra coisa preciosa, que não é a coragem nem a inteligência, mas é a sabedoria. E a sabedoria não pode ser comprada nem pelo ouro, nem pela prata, nem por safira, nem por cristal, nem por coral ou jaspe, como diz ali a partir do verso número 15 ao verso número 18. Olha que coisa preciosa. O homem tem inteligência, mas ele precisa possuir sabedoria. E a inteligência não está naquilo que ele garimpa. Homem que Deus fez e criou, você que está me escutando, saiba de uma coisa, ainda que você seja corajosíssimo e inteligentíssimo, saiba de uma coisa, que você não vai conseguir garimpar com tudo isso, com sua inteligência e coragem e a sabedoria. Você não vai conseguir sequer comprar a sabedoria, porque não se compra com pedras preciosas. E talvez você se pergunte por quê? O verso número 15 diz que a sabedoria não pode ser comprada. E o verso número 13 diz que você não sabe botar preço na sabedoria. Você não sabe o preço. A Bíblia diz no verso número 13 que o homem não sabe, que eu e você não sabemos o preço da sabedoria, porque achamos que ela pode ser comprada e que o seu preço é barato. E não é. Não é. Porque a sabedoria só pode ser encontrada em Deus. O verso número 20 vai dizer que a sabedoria e o entendimento só podem ser comprado em Deus. É em Deus, não é em minério, não é em minas, não é em montanhas, não é no que você no que descobre, não é no ferro, no bronze ou coisas e descobertas da humanidade, não é na inteligência, não é na ciência, não é nessas coisas que se descobre a sabedoria. Inteligência e coragem, sim. Você descobre muitas coisas com coragem e inteligência, mas sabedoria não. Não se compra e ela não é barata, porque a sabedoria só se encontra em Deus. E se você quer mais do que coragem e do que inteligência, se você quer sabedoria, saiba então como consegui-la. E o verso número 28 vai dizer:
O temor do Senhor é a sabedoria. Não é por inteligência ou coragem, é temendo a Deus. É tendo reverência, é amor pelas coisas espirituais e particularmente pelas coisas de Deus, por aquilo que Ele fala, faz, por aquilo que Ele diz, pela sua palavra. Se você quer sabedoria, tenha temor, tenha reverência, tenha amor profundo por Deus, pelas suas coisas, pela sua vontade, pelo que Ele diz, pelo que Ele fala, pelo que Ele faz. E busque então na Bíblia e deixe isso iluminar a sua inteligência, deixar mais robusto a sua coragem, trazer mais clareza à sua alma, que é então tendo temor de Deus, e por causa disso você vai então conquistar sabedoria que só tem em Deus. E além de você chegar diante de Deus com temor, que é sendo humilde e não soberbo por mais do que tudo aquilo que você conquistou e descobriu, como diz os versos 1 a 11, o ser humano, peça também a Deus porque Ele dá sabedoria, como diz o livro de Tiago, e que então você descubra sabedoria para viver. Viver em paz nos seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Deus te abençoe.